Olá pessoal, muito bom dia a todos. Que todos tenham um sábado cheio de luz, de alegria, de paz, de amor, de gratidão e coisas maravilhosas. Vou guardar aí, estou entrando para dar um oi. Olá, tá? Ana Lucas, bom dia. Vou deixando os meus contatos por enquanto, que vão mudar em breve, mas é @marques.hipnose aqui no Instagram, Gabriel Marques Hipnoterapeuta, para quem não sabe eu tenho um canal do YouTube, dá uma visitada lá. Enquanto o pessoal tá chegando eu vou fazendo um merchan ao vivo aqui, depois essa live vai ficar gravada, só pular, deixa depois os minutinhos. Aí produção, altera, deixa embaixo ali os minutinhos de quando vai começar, tá? Olá Val, olá Cris, bom dia. Bom dia, Kátia. Que bom te ver, bom dia. Vou aguardar uns minutinhos. Hoje eu atrasei 1 minuto exatamente, eu estava terminando a live. Terminando alguns detalhes aí, pra gente bater um papo. Oi. Bom, vamos lá, vamos dar início hoje e o pessoal vai pegando depois quem for chegar depois, tá bom? Hoje eu vou bater um papo um pouco sobre emoções, sentimentos e como lidar melhor com isso, porque essa é uma live especialmente feita para a Escola Marechal Floriano, no qual a diretora Lívia me acolheu com muito carinho, para a gente fazer essa parceria. Então, o nosso foco é trabalhar alguns recursos para os pais, professores, corpo docente, para as pessoas que estão em volta desse mundo. Então, a gente vai ter o foco aí de como cuidar melhor de si mesmo. Então, uma das coisas que Platão dizia, por exemplo, é que a melhor coisa que podemos fazer por quem amamos é evoluir. E muitas vezes isso pode soar, na primeira vista, algo egoísta, algo eu só estou pensando em mim, então eu tenho que só cuidar de mim. Veja bem, quando a gente compreende nós como seres humanos como uma ética, a ética no sentido que se todos nós somos parte de um grande corpo, esse mundo, planeta, Terra aqui é como se fosse uma grande tribo, e à medida em que eu cuido de um dedo que está machucado, eu estou cuidando do meu todo, porque através daquele dedo machucado pode entrar várias questões, vírus, bactérias, doenças, e faz mal, é um dano. Então, a gente pode compreender essa ética de cuidar de todos. Estamos todos conectados. O meu grande professor amigo, João Humberto Vanin, ele fala que somos um rizoma. Rizomas são aquelas raízes que ficam por fora da terra, da árvore, onde você olha assim, você não sabe onde é começo, onde é fim, o que está certo, o que está para fora, o que está para dentro. Então nós, como grandes rizomas, podemos compreender que uma atitude ética é uma atitude que compreende que somos conectados, que somos parte um do outro, que se uma coisa afeta uma coisa afeta o outro. Então imagine que somos uma tribo pequena de 5 pessoas. Se uma pessoa morre, uma pessoa está doente, se uma pessoa está infeliz, isso afeta a maneira como lidamos com a vida. Carol, bem-vinda, obrigado pela sua presença, um beijo no coração. Então, eu vim trazer alguns conceitos que podem contribuir para uma vida mais tranquila, né? Então, para começar, eu gostaria de trazer uma frase de Spinoza que diz: conhecimento é o maior dos afetos. Baseado nisso, como assim conhecimento é o maior dos afetos? Porque tudo é um afeto. A luz me afeta, eu aqui com vocês, vocês aqui comigo me afetam. Só que se eu vou na feira e eu sei escolher a minha... André, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Se eu vou na feira e eu sei escolher a fruta, o legume, eu tenho um conhecimento. Esse conhecimento afeta diretamente como eu vou interagir com o mundo. Se tem uma pessoa passando mal na rua, eu sou médico, bombeiro, enfermeiro. Guto, meu pai querido, uma honra ter você aqui. Um beijo. Eu vou parar de dar beijo para quem entrar, senão não vai fluir. Então vamos lá. Um beijo a todos que vão assistir essa live depois. Então, conhecimento é o maior dos afetos. Se eu vou na feira e eu sei o que eu estou comprando, eu sou afetado por aquilo. Se tem uma pessoa passando mal na rua, um bombeiro, um médico, um enfermeiro, e eu sou isso, eu posso ajudar essa pessoa, eu tenho um conhecimento, eu afeto a vida e a vida me afeta. Então, se eu sei lidar, poxa, o meu filho está engasgado,
e eu sei o que fazer. O conhecimento me afeta porque ele me transmuta, ele me dá mais potência, ele me permite saber como interagir com a vida. Quanto mais conhecimento eu tenho, maior a probabilidade de eu ter sabedoria, que a sabedoria está muito associada a saber, saborear. Então, o quanto eu sei saborear uma vida está muito associado aos conhecimentos que eu tenho. Então, uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, se ela vai buscar coisas fora, poxa, o que eu posso aprender? Que pessoas que já passaram por isso? Então existe conhecimento em literatura, em filmes, em estratégias, em cursos, e esse conhecimento nos afeta porque eles nos transmutam. Um exemplo, eu comecei a estudar bolsa de valores e investimento, como lidar com o meu dinheiro, como lidar com as minhas finanças, onde investir, e esse conhecimento me afeta porque vai afetar toda a minha vida. Eu vou saber onde colocar meu dinheiro para que ele transmute, para que ele aumente, para que eu faça uma poupança para o meu filho e assim por diante. Então, o conhecimento é um dos nossos maiores afetos. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é cuidar de nós e trazer conhecimentos para nós. Então, eu quero compartilhar hoje com vocês alguns conceitos e algumas ideias que são conhecimentos que podem te afetar. E se eles te afetarem, eles vão transmutar a sua maneira de interagir com a vida. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre emoções. Como lidar com as emoções e o que está por trás. A primeira coisa... Bom dia, Olivia. Bem-vinda. Obrigado. A primeira coisa, é interessante a gente pensar que a nossa emoção é como se fossem as nossas lentes. Nossas emoções, sentimentos são como a lente que nós vestimos para ver o mundo ou uma certa embriaguez. Por exemplo, vamos supor que eu vou me embriagar, então eu vou começar a tomar uma cerveja. Então eu vou tomando 1, 2, 3, 4, 5, depois de sei lá quantos copos, eu estou meio bêbado, meio embriagado, eu começo a ver as coisas de forma diferente. Eu começo a falar de forma diferente, eu começo a agir de forma diferente. Ou seja, eu acho que eu estou falando de um jeito tranquilo, mas estou falando de um jeito agressivo. As emoções fazem o mesmo com a gente. Se eu estou em paz e, sei lá, quebro o meu celular, eu falo, tá tudo bem, caiu aqui, quebrou, eu vou dar um jeito. Se eu estou com raiva, eu fico embriagado dessa emoção. A maneira como eu vou interagir disso, pô, caramba, não acredito, eu vou colocar para fora uma energia de muito desgaste, por exemplo. Então as nossas emoções muitas vezes nos embriagam, elas mudam o nosso estado, elas fazem que a gente pense diferente, sinta diferente. Quer um exemplo? Quando a gente está muito triste, parece muito como se a gente tivesse com uma gripe de 40 graus. Você está querendo ficar na cama, quietinho, quietinha, sem ninguém para falar, a sua comida favorita já não tem o mesmo gosto, a sua... Enfim, você não quer ver uma série que você gostaria, por quê? Porque você está fechado. Então as nossas emoções, elas ou nos potencializam, nos deixam melhor, ou nos despotencializam, nos tiram força, nos tiram energia, assim como uma doença, assim como algo que faz parte da vida, bem-vindo. Mas o ponto que eu quero dizer é, a nossa lente, ela é contaminada pelas nossas emoções. Então, uma lente que eu coloco vários fantasminhas aqui, por onde eu olho eu vejo fantasminhas. Uma pessoa que, por exemplo, tem medo de sair de casa, quando sai de casa ela acha que vai ser assaltada, que vai ser atropelada, que vai acontecer alguma coisa com ela. Então ela está com essa lente em relação ao mundo. Então as nossas emoções, elas alteram muito, elas fazem parte muito de como a gente lida com a vida, como a gente lida com o mundo. Isso daí todo mundo já sabe, todo mundo já vivencia essa ideia de como as emoções afetam a nossa vida. Então o conhecimento e as emoções são dois afetos que fazem parte diariamente, que nos intensifica, que nos caracteriza como humano. Então eu quero trazer para vocês algumas das nossas dores, algumas das nossas emoções que nos despotencializam. São emoções que na verdade tem por trás uma força, que é o que eu quero trazer no final. Mas falar um pouquinho de cada uma das emoções para que a gente possa conversar, entender o que são cada uma delas e como lidar melhor com elas. Todas as emoções, elas vão partir, eu vou trazer um prisma cognitivo comportamental de dois aspectos. Carlinha... Vamos lá, dois aspectos das emoções. Nós somos um ser que vivemos de prazer e dor. Imagine uma moeda, ela tem duas faces, cara e coroa. Nós somos assim, prazer e dor. Quer um exemplo? Estamos aqui, eu estou aqui com calor, eu ligo o meu ventilador, eu estava com calor. O calor é uma dor, é um desconforto, é uma coisa devagar. Isso é o calor. Agora, se eu ligo o ventilador, eu começo a acessar uma sensação de alívio de dor, de prazer. Então essas duas forças, elas estão conectadas juntas. Elas fazem parte da mesma moeda, elas são as mesmas coisas. Alívio da dor, ou seja, prazer e dor, são as mesmas coisas ditas de jeitos diferentes.
Olha que curioso isso. São como dois, o fio ele tem duas partezinhas, né? A nossa psique, nossas emoções, a gente está o tempo todo ou buscando prazer, ou buscando aliviar e lidar com alguma dor. Exemplo, o prazer a gente sempre quer que ele aumente, que ele continue, que seja rápido e sem esforço. Por isso que as drogas, uma bebida, um açúcar, ele é tão buscado, porque é um prazer rápido, é um prazer que te faz bem, te potencializa, te faz ganhar potência. Então nós buscamos esse prazer constantemente. Quando você depois, se você gosta do seu trabalho ao trabalhar, se você não gosta ao chegar em casa e tomar a sua cervejinha, assistir seu filme, bater o seu papo, enfim, nós buscamos prazer e fugimos da dor. Então eu queria falar um pouco da dor. Existem duas formas, 4 grandes formas de lidar com a dor. Ou a gente anestesia uma dor, ou a gente distrai uma dor, ou a gente foge de uma dor, ou a gente enfrenta essa dor. Vamos lá. O que seria uma distração? Se você está com uma baita dor de cabeça, mas você começa a assistir um filme que você fica imerso, você está distraindo uma dor para focar em outra coisa. E isso ameniza a sua dor. Um outro exemplo de distrair a dor. Puxa, estou super estressado, estou super cansado. Sabe o que eu vou fazer? Vou assistir um filme. Também estou distraindo uma dor. Vou andar um pouco. Estou distraindo, é saudável, bem-vindo, faz parte da vida na medida correta, é saudável. Anestesiar uma dor, estou muito irritado, vou fumar um cigarro. Você está anestesiando aquilo quimicamente. Então, anestesiar, distrair, anestesiar. Qual que é outro jeito que a gente lida da dor? Fugir. A gente quer fugir, puxa, eu tô bem seu madruga, né? Tá chegando o seu barriga ali para cobrar o aluguel, eu vou correr pro outro lado, eu vou fugir de um estímulo doloroso. Poxa, ali é uma rua perigosa, pode ser que eu seja assaltado, eu vou ir por essa rua aqui. Então nós fugimos da dor, também é um mecanismo natural da nossa evolução. E vem o último mecanismo, que é o mais transcendente, que é aquele que mais nos potencializa, que é aquele mais que permite que a gente se conecte com as nossas maiores forças, que é o enfrentar. Então vamos trazer um exemplo para a psicologia. Como seria enfrentar na psicologia? Vamos supor que eu tenho medo de altura. Como que eu posso distrair o medo da altura? Vamos supor que eu peguei um elevador panorâmico. Como que eu distrairia? Eu fico no celular o tempo todo. Eu estou distraindo uma dor. Só que eu continuo com essa dor. Eu continuo com esse medo, por exemplo. Medo de altura. Vamos pegar outro, anestesiar. Então, eu vou ter que subir nesse elevador panorâmico, mas eu tenho medo de altura. Eu podia ficar bêbado, eu podia tomar remédios de tarja preta, eu estou anestesiando o meu medo. Então eu fico lá, embriagado, e aquilo altera meus sentidos. O que seria fugir? Seria simplesmente falar, olha, vocês vão por aí, hoje eu não vou poder, que eu estou meio doente. Olha como a procrastinação está muito presente em quem quer fugir da dor. Esse trabalho é muito chato, deixa para amanhã. A gente está fugindo de uma dor. Essa informação inicial que eu estou passando para vocês é muito importante para a gente compreender as emoções. Então, se isso fixar, você consegue compreender as emoções com muito mais clareza. Então, distrair, anestesiar, fugir. Como seria enfrentar? Enfrentar, falar, eu preciso subir nesse elevador, vai ser um sonho meu. E aí você vai e enfrenta. O único jeito de você transcender a si mesmo, superar um medo, uma dor, é enfrentando ela. Bem-vindo à vida. A gente não vai enfrentar todas as dores ao mesmo tempo, até porque a gente tem que se preparar para elas. A gente vai se preparando. Tem desafios que a gente não é capaz de lidar. Então, distrair, anestesiar, fugir ou enfrentar são as maneiras que a gente lida com a dor. Vamos trazer isso para a primeira emoção, sentimento que eu queria trazer para vocês, que é o medo. O medo é filho do instinto, é o instinto mais básico de sobrevivência. Antigamente, quando éramos uma pequena ameba, a gente ia colidir com alguma coisa e explodia. Imagina uma bolinha que batia como numa corrente, uma bolinha num rio. Aí ela ia bater numa pedra e explodia, ia bater numa pedra e explodia. Aí ela começou, eu vou criar uma forma bem lúdica pra gente entender. Começou a criar pelinhos, como se fossem cílios em volta dessa bolinha. E ela é uma bolinha que, antes de bater, ela sentia com os cílios e ela conseguia desviar. Ela estava na correnteza, mas ela conseguia sentir. Ou seja, esse mecanismo de previsão de algo que possa te incomodar, previsão de algo que possa te destruir, previsão da dor, é o mecanismo do medo. O medo, ele quer te prevenir, ele quer trazer alguma coisa do futuro, assim como essa bolinha com esses cílios, para te evitar que algo de ruim aconteça com você. Então é o mecanismo mais forte de sobrevivência. O medo é algo necessário na medida certa para que a gente possa sobreviver. Então, o medo é uma disposição psíquica de fuga da dor, que é essa ideia da bolinha com esses cíliozinhos. Agora, qual que é outro instinto que nós temos nos répteis, nos mamíferos,
um instinto de fuga ou luta. Então, preservação e sobrevivência, todo o nosso corpo, cada uma das células que é do medo, cada uma das células vai lutar contra, vai lutar a favor da vida. Então ele está o tempo todo tentando se preservar. Olha que curioso, eu já trago uma outra visão interessante. E a raiva? A raiva é da onde vem do nosso mecanismo de fuga ou luta. O fuga está mais associado ao medo, mais de luta. Então quando a gente está diante de um predador, lá o mamífero está diante do predador, essa energia de raiva, ela serve para proteger a cria, para proteger seu território. Então é algo instintivo, é algo do instinto mais forte dos seres humanos. E olha que curioso, o prazer também está sempre ligado com isso, né? A reprodução sexual está presente em todos os animais, em todos os instintos. E olha que mecanismo de controle que a nossa sociedade tem baseado nisso. Controlada pelo medo, só notícias ruins, só notícias de tragédia, só coisas negativas na mídia. Controle pelo medo, o instinto mais básico. Ou pelo prazer no sexual, por exemplo. Quantas propagandas não utilizam corpos nus, a mídia, para poder aflorar a questão do prazer relacionado a corpo, a sexo. Então isso é do nosso instinto. Bem-vindo ao Clube dos Humanos, lá do Mais Animal. Então a gente falou de medo e raiva. Só que o que é a raiva? Isso é muito interessante, muito curioso, muito legal. A raiva é um mecanismo de defesa. Igual a gente falou, de luta. Então primeiro houve uma dor, ou um medo. Ou uma dor ou um medo. E aí vem a raiva. Um exemplo. Minha mulher fala, vai, acorda cedo logo, 5 horas da manhã pra fazer tal coisa. Exemplo fictício. Aí eu fico com raiva disso. Por que eu fiquei com raiva? Porque acessou uma dor. Qual dor? Ela tá tentando me controlar, por exemplo. Olha que curioso. A raiva, ela sempre tem um intuito. Sempre tem um objetivo. Destruir o alvo. Agredir. Isso é lindo. Eu aprendi com o meu outro grande mestre, Bayar Galvão. Aliás, vou deixar uma live dele sobre educação depois embaixo, que é bem legal, que eu vou falar um pouquinho ainda. A raiva, ela vem para agredir. Olha que curioso, a fofoca, o que é? Uma agressão. Sempre tem um alvo, sempre tem uma dor. Porque quando a gente agride, a gente alivia as próprias dores. Quando nós agredimos, quando a gente deixa a raiva tomar conta e a gente agride, a gente alivia as próprias dores. Prazer e dor, elas estão parte da mesma coisa. Então, a fofoca, eu estou agredindo. O que é o stand-up? O stand-up sempre tem um alvo. É o alto, é o baixo, é o magro, é o gordo, é o loiro, é o moreno, é o isso, é o aquilo. Sempre tem um alvo. Porque quando a gente vê a dor, a gente usa essa agressão para aliviar nossas próprias dores. Por que os filmes de maiores bilheterias são de violência, ação? A gente está vendo muita dor, a gente está vendo a nossa raiva ali projetada, coisa que a gente não podia fazer, o outro está explodindo a cabeça do outro. Isso faz a gente se sentir aliviando as nossas dores. Por isso que a gente tem uma tendência tem gente que chega no ambiente, xinga todo mundo e de repente está tudo bem, está tudo calmo. Por quê? Porque ele aliviou para fora essas dores. Então a raiva é um mecanismo de luta, que ela é utilizada para aliviar também as nossas dores, de combate. Então eu estou falando primeiro da parte negativa, eu vou falar sobre as emoções despotentes. Depois a gente vai trazer como lidar com elas de uma forma melhor. Mas é importante que a gente entenda cada uma delas. Por que eu estou falando isso desde o começo? Esses são conhecimentos que possam te afetar, porque ao te afetar você pode ser alguém melhor, e ao ser alguém melhor as pessoas em torno ficam melhores. Se você está bem e seu esposo, sua esposa brigam com você, isso não vai te afetar. Se você está bem, você está dando uma aula e o aluno não está te respeitando, está fazendo bagunça, e você está em paz, você vai conseguir lidar com lucidez, porque a emoção nos embriaga. Então, o objetivo de compreender essas emoções é que você tenha mais autocontrole, porque o conhecimento é algo que te afeta e te permite ter mais qualidade de vida. Medo e raiva. Vamos para mais um. Culpa. A nossa querida culpa. Tem gente que acorda de manhã com culpa, vai dormir com culpa. Eu tenho um vídeo muito interessante, fiz uma live sobre isso também. Como lidar com a culpa. Tem 5 dicas. Dá uma olhada lá na internet, que é bem legal, no YouTube. Aliás, um beijo, pessoal. Cris, obrigado. Negra Flor entrou. Juliana. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Se quiser mandar coraçõezinhos, parece que o Instagram gosta de ter coraçõezinhos para chamar mais gente. Vamos falar da culpa. A culpa é uma sensação, e aí a gente vai explorar isso com mais força. Mas é uma sensação de
frustração e, ao mesmo tempo, autopunição. A culpa é um remoer, é um ressentir de diversos aspectos dolorosos. Eu me sinto culpado quando eu não aceito algum erro que eu cometi. Eu me sinto culpado como um mecanismo de defesa para eu aprender a lidar com aquilo. Todas essas emoções, em alguma medida, elas trazem o seu benefício, né? Então a culpa, eu queria trazer para vocês aqui um aspecto interessante de uma pesquisa minha. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Esse é um ponto que eu queria falar para vocês também. A culpa, ela vem de uma outra evolução nossa. Nós, como espécie humana, a gente associou prazer à dor a uma outra coisa que chama moral. A gente precisou desenvolver a moral, que é o dever, para poder sobreviver, para poder lidar em grupo. Tem um livro que chama Os Quatro Gigantes da Alma, que ele fala do medo, da ira, do dever e do amor. É bem interessante, é meio filosófico, pesado, mas fica a recomendação, Os Quatro Gigantes da Alma. Então, eu vou falar mais da culpa quando a gente trouxer os antídotos, porque olha que interessante, eu vou chamar esses sentimentos de venenos, apesar de que eles não são. E no veneno sempre está o quê? Está o antídoto. E como que a gente tira do veneno o antídoto, que é a segunda parte do que eu quero trazer para vocês. A vergonha é um sentimento que todos nós temos, de sentir-se menos, de sentir-se incapaz, de despotência. A tristeza, que é muito legal falar, a tristeza, ela tem muito a ver com frustração e perda. Observe o seguinte, quando ficamos tristes? Quando nós frustramos. E o que é uma perda? É uma frustração. Então, perdemos alguém que amamos, é uma frustração real, expectativa real e imaginária. A tristeza vem quando o que a gente imagina que vai acontecer não acontece. Puta, fiquei tão triste que eu não consegui viajar porque meu carro quebrou. Então eu tinha uma expectativa e a realidade estava abaixo dessa expectativa. A tristeza tem muito a ver com frustrar-se, tem muito a ver com perda. E olha que curioso, se o dor e o prazer, veneno e cura andam lado a lado, perfeito. Vou falar bastante disso agora na segunda parte. Se prazer e dor são uma coisa só, visto de ângulos diferentes, o que é o maior filho da dor? É o medo. Porque o medo, ele vai tentar prevenir a dor. Em alguma medida, todas essas emoções são um jeito de tentar evitar, anestesiar ou distrair alguma dor. E qual que é o filho do prazer, que é a nossa busca natural pela vida? A gente pode chamar prazer, bem-estar, alegria, essas sensações boas. É o desejo. O filho do prazer é o desejo. A gente deseja porque a gente quer satisfazer algo, quer trazer prazer, ou aliviar uma dor, que é a mesma coisa. Olha que curioso, o que o desejo gera? Expectativa. Poxa, eu quero muito sair com aquele rapaz, com aquela moça, eu quero muito que minha aula seja maravilhosa, eu quero muito que meu filho passe de ano. A gente tem um prazer que vai ser realizado, esse prazer vira um desejo, esse desejo vira uma expectativa. Então, quando a nossa expectativa é quebrada, vem a realidade, vem a tristeza. E a perda é uma grande tristeza. A mágoa é uma grande frustração. A mágoa, ela vem do latim mancha, mácula. Se a gente traduzir um pouquinho, eu imagino como um coágulo de tristeza. Poxa, eu estou magoado com o outro. E todos esses venenos que são combustível de força, e a gente vai chegar lá, eles são autopunições, enquanto você está ressentindo, enquanto você está remoendo. Só que eles fazem bem para você, porque eles transformam dor em combustível de força. Então, e o tédio, que é algo que foi muito enfatizado para a gente conversar hoje, porque o tédio nada mais é do que um desprazer baseado na monotonia, na rotina. Então, o tédio vem da repetição. Nossas emoções, nossa mente e nosso corpo, eles querem movimento. O corpo quer movimento, ele precisa disso. As nossas emoções querem movimento, ela quer sentir o tempo todo coisas novas. A nossa mente quer movimento, ela quer aprender, quer mudar de cenário, quer ver outras coisas.
tudo da natureza que é movimento. Então o tédio é essa sensação de que a gente não está passando em nada. Então vamos lá, agora a gente falou de algumas, né? A gente pode migrar para ansiedade, para ciúmes, inveja, falar de outras coisas. Mas vamos tentar dar foco nessas daqui e como transformar essas dores em combustível da força. Então olha que interessante, a palavra virtude, ela vem de virtus, que significa força. Se a gente parar para pensar, toda vez que a gente está, vamos supor, eu estou na academia, então eu estou lá fazendo exercício, eu estou sentindo dor no meu músculo. Tem muitos autores que dizem que sentir dor não é saudável, mas vamos pegar por isso. Estou sentindo dor no meu músculo. O que isso quer dizer? Que eu estou forçando ele. E essa força está me tornando mais forte. Se eu tenho uma ladeira, que é a minha virtude no lado emocional, no lado psíquico. Se eu tenho uma ladeira todo dia que eu tenho que subir, e é um esforço subir ela. Esforçar-se é lidar com a dor. Quando a gente se esforça, a gente lida com a dor, e eu vou trazer isso na educação, quanto hoje está sendo difícil o esforço. A gente está desenvolvendo o quê? Uma força, uma virtude. Quais são as virtudes, quais são as forças que a gente pode tirar das nossas dores? Qual que é a virtude? Aí, pessoal, vai pensando aí. Qual que é a virtude que está por trás do medo? Qual que é a virtude que está por trás da raiva? Qual que é a virtude que está por trás da culpa? Qual que é a virtude que está por trás da vergonha? Porque se a virtude é uma força e a dor é um caminho de consciência, a dor é veículo de consciência, isso é uma teoria budista. Então, por que a dor é veículo de consciência? Imagina que você está com dor de dente. Essa dor está te mostrando que existe algo em você que precisa ser cuidado, que precisa ser modificado, que precisa ser tratado. A dor a dor é diferente de sofrimento. O sofrimento é uma escolha. Então eu me cortei aqui, então sei lá, vamos usar um exemplo bem chulo. Tem uma facada na minha perna. Se eu fico mexendo aquilo dentro de mim, eu estou sofrendo. A dor é o impacto de uma vez só. E às vezes a gente fica ressentindo as nossas dores, que é a culpa, a mágoa de outras pessoas, a raiva. Algo que já aconteceu, só que a gente está ressentindo. Então isso é muito importante pensar. Na dor está o combustível da nossa força. Nesses venenos, medo, que nos despotencializam, culpa, raiva... Nesses venenos mora o nosso antídoto, mora nossas virtudes. Pense bem, foi nos momentos mais difíceis da sua vida, a perda de alguém que você ama, uma separação, uma falência, uma decepção. Foram nesses momentos que você se tornou alguém muito mais forte, muito mais capaz. E força não tem a ver com é só essa coisa de determinação, onde eu vou para a luta, mas força tem a ver com conhecimento, tem a ver com sabedoria. Olha que conhecimento é o maior dos afetos, voltando ao início. Hoje eu consigo compreender um amor de pai e mãe que é muito mais intenso, que a gente não entende enquanto... os filhos não vão entender muito bem o que é um pai e uma mãe que se sacrifica pelo filho, um professor que se sacrifica pelo aluno, enquanto eles não vivenciarem isso. Então, o conhecimento, a sabedoria, eles nos permitem viver com mais leveza, com mais alegria, com mais plenitude. Então, quando a gente transforma uma dor nossa em combustível de força, a gente está adquirindo uma virtude que pode ser usada para viver cada vez melhor. Exemplo, se eu tenho o exemplo lá do medo de altura, ou eu distraio, ou eu anestesio, ou eu fujo, ou eu enfrento. Se eu decido enfrentar, eu vou desenvolver qual virtude? Eu vou desenvolver a virtude da coragem. Agir com o coração. A coragem é o caminho para que eu transcenda o medo. O medo é uma ponte para que eu atinja a coragem. São os degraus doloridos. Só que eu só supero o meu medo quando eu enfrento ele. E a virtude que está... duas virtudes que eu quero trazer, e não são só essas, tá? São só exemplos. Então, quando eu tenho um medo e eu decido enfrentar esse medo, eu desenvolvo coragem e prudência. A prudência é uma das filhas da virtude. Ela é capaz de compreender com lucidez aquilo que você tem risco ou não. Então na dor está o combustível de força, no veneno está sempre o antídoto. Então se eu tenho um medo e eu transcendo esse medo, eu supero esse medo, eu transformei a minha dor em combustível da minha força. Eu fiz bom uso de um medo. E quando eu subi naquele elevador que eu tenho medo de altura, e eu percebi que eu tive coragem, essa coragem me traz o quê? Me traz autoconfiança, me traz autoestima, me traz sensação de realização, me traz sensação de plenitude.
tudo baseado na minha superação. Essa realização de transcender-se é a maior realização que a gente pode ter. É um desafio que a gente, quando decide enfrentar, a gente transcende. Então, a coragem, olha que interessante a etimologia. Cor, coração, agem, ação. Coragem é agir com o coração. E agir com o coração não é sair na empolgação, na impulsividade. Não, mas é ser guiado pela emoção, ser guiado pela sua verdade. É necessário ter coragem para dizer não para o filho. É necessário ter coragem para dizer sim para você mesmo. É necessário ter coragem para se amar de verdade. Coragem é uma virtude que enfrenta os nossos medos. Excelente, Oli. Infelizmente hoje percebemos que a dor é sentida como algo que nos enfraquece. Os jovens estão fugindo da dor como combustível de coragem. Estão fugindo, né? Ao invés de enfrentar, a gente distrai, anestesia ou foge, né? Então as pessoas tendem a estar fugindo. Eu vou explicar muito daqui a pouco o porquê que isso está acontecendo mais agora, digamos, com as últimas gerações. Então, coragem e prudência são virtudes, forças que te fazem viver melhor por trás do medo. Beleza, Gabriel, o que pode vir então por trás da raiva, que é aquela sensação de luta? Você pode aprender com a raiva temperança, tempero. Temperança vem de tempero. Quanto que é bom? É muito açúcar ou pouco açúcar? Muito sal ou pouco sal? Quem tem gula, por exemplo, tem por trás a oportunidade de aprender a temperança, que é a quantidade saudável para você. E por que na temperança, na raiva? Porque eu sei como medir as minhas palavras. Eu posso aprender a medir a minha relação com o mundo. A compaixão. A compaixão, que acho que é a virtude que eu mais admiro, que ela acho que é uma força de amor muito grande. Porque a compaixão, você compreende o outro. Quando a compreensão, o conhecimento é o maior dos afetos. Quando você compreende pelo que o outro passou, você fala, poxa, aquela pessoa passou fome, aquela pessoa apanhou muito, aquela pessoa teve uma infância difícil, eu consigo entender o lado dela. Quando você compreende, você tem compaixão, você está cultivando em você generosidade, empatia, alegria. Olha que lindo isso. As virtudes são as forças que vêm das nossas dores. E as virtudes são as coisas que nos fazem viver com mais alegria e em plenitude. Então a minha alegria está diretamente proporcional à minha capacidade de lidar com as minhas dores. A minha plenitude, a minha paz, a minha felicidade está diretamente proporcional com as minhas capacidades de superar as minhas dores. Então, a doçura e a determinação, olha que força a determinação. Quando você canaliza essa raiva, você pode canalizar para você. Isso é transformador em combustível de força. Então, onde eu atendo aqui, às vezes tem um barulho muito que me incomoda, atrapalha a sessão. No começo vinha um afeto de raiva. Bem-vindo ao Clube dos Humanos. Como que eu direcionava essa raiva? Como eu transformava ela em combustível de força? Eu transformava ela em determinação. Falava, quanto mais eu fico com raiva, mais eu sinto afeto por esse barulho que está me incomodando, mais eu vou me empenhar para ir para um lugar mais silencioso, mais eu vou me empenhar para estar mais focado na minha sessão. E isso você pode fazer conscientemente. Isso não vem inconsciente, tipo, beleza, agora eu desenvolvi a coragem, agora eu desenvolvi a compaixão. Não, é uma coisa que você tem que fazer um esforço mental, emocional, de olhar para dentro, de expressar, de desabafar. Então, e a doçura. A raiva, ela é uma oportunidade para você se tornar mais doce, porque é naquele momento que você está à flor da pele ali. Então são algumas virtudes que você pode desenvolver a partir da raiva, por exemplo. Se alguém tiver outras ideias para compartilhar, eu acho que também na raiva eu posso desenvolver a paciência. Vamos colocando aí, vamos interagir, tá bom? Culpa, o que está por trás da culpa? Qual que é o antídoto da culpa? Qual que é a virtude que transforma em combustível de força da culpa? Perdão e misericórdia. Perdão, no latim, é perdonare, significa doar-se por inteiro. Olha que lindo, perdoar algo é doar-se. Então é estar nu, se jogando no penhasco. Eu acho isso muito romântico e muito profundo, e isso é de fato perdão. Mas é muito difícil nós concebermos isso no dia a dia, principalmente com situações muito intensas. Então, o que eu diria é aprender a aceitar o que já foi. Esse perdão de se desconectar da dor, esse perdão de permitir compreender
que a gente não pode mudar o que já foi. E que além do mais, quando alguma coisa te magoou, alguém te magoou, você tá com uma mágoa, tá com essa, ou então tá se sentindo culpado com esse erro que você cometeu, essa aceitação de compreender que você não pode mudar o passado, que você tem 0,0% de capacidade, de possibilidade de mudar o que já aconteceu, te ajuda a se libertar e se perdoar. O auto-perdão é um dos perdões mais difíceis da gente conceder. Muito mais complicado do que perdoar alguém por algo que aconteceu. Às vezes o tempo, ele perdoa muita coisa, ele te faz ir esquecendo e se distanciando da dor. Mas esse perdão é uma virtude, é uma força que cura a gente, potencializa a gente. Lembre-se, são as duas faces da mesma moeda. Dor e prazer, a culpa e o perdão são as duas faces, elas estão conectadas. Eu falo que não dá para se desenvolver a coragem sem antes passar pelo medo. Bem-vindo, Fê, Elinha, Caio, pessoal que for entrando aí, for assistindo depois, obrigado pela paciência, pela sua audiência. O medo é a ponte para a gente atingir a coragem. A dúvida, por exemplo, é a ponte para a gente atingir confiança. A raiva pode ser a ponte para a gente aprender compaixão, para a gente aprender determinação. Então, é no terreno fértil que a gente pode colher essas virtudes, essas forças que nos potencializam e nos fazem viver melhor. Vergonha. Quem é envergonhado, pessoal? Olha a vergonha aí, vou contar um segredo para vocês. Claro que a gente tem a ver com autoestima, claro que a gente tem a ver com bullying, claro que a gente tem a ver com diferentes aspectos da nossa vida. Só que vergonha tem muito a ver com orgulho. Vergonha tem muito a ver com orgulho. Eu tenho vergonha de sair ali. Eu tenho vergonha de vestir essa roupa. Eu tenho vergonha de me falar em público. Eu tenho vergonha... Por que eu tenho vergonha de falar em público? Porque eu tenho medo de errar. Por que eu tenho vergonha de sair com essa roupa? Porque eu tenho medo de me julgarem. Vergonha tem a ver muito com orgulho ferido. E qual que é a cura do orgulho? A humildade e a simplicidade. Humildade vem de humus, terra. Compreender que somos seres iguais, que a margarida, a flor, a rosa, o cravo são coisas iguais. E quando a gente compreende que a vergonha tem a ver com o orgulho e a gente aprende a aceitar os nossos erros, aceitar os nossos fracassos, aceitar as nossas limitações, a gente começa a acessar essa simplicidade de viver, como tratar os outros como iguais, como somos seres iguais. Então a vergonha é um baita de um terreno para desenvolvermos a virtude da humildade. Nos permitirmos compreender que somos humanos, que erramos, que faz parte da vida, que é nos nossos erros que aprendemos. Tem uma tirinha que diz assim: mestre, como faço para nunca errar e ser sábio? Aí o mestre responde: experiência, meu filho. E como faço para ter experiência? Errando, meu filho. Então, se permitir errar, se permitir se jogar na vida com coragem. Próximo, tristeza. Já vejo os comentários. Tristeza é um caminho para tantas virtudes. Tolerância, porque a gente tem que tolerar uma perda. A tristeza nos faz reviver uma dor, ressentir, remoer uma dor, e nos aprende a tolerar. Nos tornamos mais fortes porque a gente está revivendo uma dor. Eu, quando estava numa tristeza profunda sobre alguns aspectos de coisas que me passaram na vida como ser humano, ali eu estava exercitando pura tolerância, tolerando essas dores, essas dificuldades, aprendendo a lidar com esses afetos. Outra virtude, gratidão. Gratidão vem da tristeza? Vem. Porque se a tristeza é uma perda e uma frustração, a gente foca na gratidão para focar no que a gente é. Quando a gente está grato, a gente começa a aprender a amar o que a gente é, a amar o que a gente tem, a amar o que a gente pode. A gratidão é a cura da tristeza. Aliás, existem alguns aspectos aqui que são fontes de todas essas virtudes, né? Exemplo, o medo, se você aprende a aceitar, você aprende a lidar com medo. A gratidão pode vir depois do medo. A gratidão pode vir depois da culpa, da vergonha.
Então a gratidão ela surge depois de muitas coisas, é uma virtude, é uma força que vem depois de passar por muitas dores. Quando você aprende que você tem valor na vida, Shakespeare, e que a vida tem valor. Quando você aprende que eu acordo de manhã, estico os braços assim, 2 minutos assim, libero ocitocina, dopamina, fecho os olhos, experimenta isso aí, galera. Dica prática. Levanta de manhã, estica os braços, olha inclinadamente para cima, abre as mãos, estica os braços como se quem estivesse recebendo. Fecha os olhos e olha para cima. Se você ficar 5 minutos assim, seu corpo produz ocitocina, dopamina, e com esses olhos fechados, começa a visualizar as coisas pelo qual você é grato. Sou grato porque eu respiro, sou grato porque eu estou vivo, sou grato porque eu tenho uma família, sou grato porque eu tenho um trabalho, sou grato porque tenho amigos, sou grato porque eu tenho um teto, sou grato porque eu tenho um chuveiro. Quando você começa a exercitar e cultivar gratidão, eu falei isso muito numa outra live, você cura suas tristezas. Porque a tristeza, ela está ruminando uma perda, está ressentindo uma frustração. E a gratidão só é real. Só dá para sentir gratidão se eu estiver no aqui e agora, se eu estiver no presente, se eu estiver conectado. A gratidão é uma mãe de virtude, assim como filha do amor, presente no medo. A gratidão cura o medo. Eu sou grato pela vida, eu aceito a vida, eu estou de braços abertos para dançar com a vida. É um instinto de sobrevivência ali que eu acho que é uma das coisas mais fortes. Justiça pode vir da tristeza, porque eu começo a sentir a minha dor. Olha como é curioso, a gente vê muito essa empatia com as dores dos outros. Aquela pessoa tem um filho que tem um TDAH, eu também tenho um filho que tem TDAH, eu entendo a dor dela. Você não entende a dor dela, é a sua dor. Só que essa empatia que vem da tristeza, de saber que você sofreu alguma coisa, te ajuda a ter uma visão mais justa, mais empática. Te ajuda a conectar mais com os outros. Então, quando você se conecta com a dor dos outros, seja uma dor física ou emocional, te permite exercitar essa empatia, te permite se tornar mais justo. E a outra coisa que eu queria trazer é do tédio. O tédio, que é essa rotina que todo mundo está vivendo agora, meus pacientes. A Olivia solicitou que eu falasse um pouquinho sobre essa dificuldade de lidar com a rotina de nós, seres humanos, nessa pandemia. O que o tédio é espaço? O que o tédio é espaço? O que o tédio é ponte? O que o tédio pode nos permitir? O tédio é espaço para duas coisas: exercitar a paciência e a criatividade. São virtudes, forças que vêm do tédio. Você não tem o que fazer, eu vou começar a criar. Eu esses dias comecei a fazer 5, 10 minutos de exercício físico por dia, diferente. Num dia eu fazia uma aula de karatê, no outro eu fazia uma aula de balé, no outro eu fazia uma aula de tai chi chuan, outra hora eu fazia uma aula de pilates, outra de yoga, outra de alongamento. Por quê? Porque eu estava criando coisas novas. O nosso cérebro, nossa mente, nosso corpo, nossas emoções precisam de coisas novas. Então, eu já respondo os comentários, tá? Então, o tédio é caminho, é dor para desenvolvermos a virtude da criatividade. A gente precisa criar coisas novas, expressar essa represa de sentimentos. Nossas emoções represadas, isso é uma frase de Viviane Mosé, baseada em Nietzsche. Se as nossas emoções são represadas, nosso corpo, a gente pode usar essa represa para gerar energia em nós. Isso é transformador em combustível de força. Quando a gente canaliza isso, quando a gente foca ou faz bom uso da dor. Paciência. A paciência, que é essa capacidade também muito a ver com a tolerância. Então, Gabriel, legal, mas como que eu desenvolvo todas essas dores? Eu trouxe um pouquinho de explanação aqui para a gente compreender um pouquinho do que são essas dores e compreender que elas não são ruins. Isso é muito importante que você compreenda, porque quando você compreenda, você transcende isso. Se você é justo, não adianta falar que não tem justiça no mundo. Se você tem uma caneta, não adianta falar que não existe caneta no mundo. Ou seja, se você, mãe, pai, professor, amigo, filho, irmão, irmã, é capaz de adquirir esses conhecimentos maiores sobre como lidar com as dores, essas emoções, e como no fundo elas são uma oportunidade. Essas dores, a gente pode focar como um problema ou como uma solução, como uma oportunidade de desafio, como uma oportunidade de se transcender, de se superar. Afinal, baseando tudo isso que eu estou falando, quando a gente transcende e supera uma dor, a gente acessa uma virtude. Então, vamos supor, não sei se você já reparou, quem já fez exercício físico. Nossa, no começo eu estou cansado para subir a minha escada. Caminha durante 2 semanas e faz exercícios aeróbicos.
Vai ver se não fica mais fácil subir a escada, se não fica mais leve subir a escada, se não fica mais prazeroso. Você chega sem dor lá, você chega tranquilo. Por quê? Porque você desenvolveu essa virtude, você desenvolveu essa força, você exercitou. E para isso você teve que sentir as suas dores, essas dores. Então acessar essas dores, esforçar-se, se dedicar. E enfim, como transformador em combustível de força. Sempre focando na solução, sempre fazendo bom uso, compreendendo que essas virtudes elas vêm como consequência das dores e que as dores não são nossas inimigas, elas são parte da vida. Porque a gente não vive só em alegria, só o Instagram que tem foto bonita. A gente vive assim, ó, oscilando, né? Então deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários e depois a gente continua. A Cláudia colocou: quando eu sinto raiva, eu procuro respirar profundamente. Às vezes é difícil, é exercício de humanidade. A raiva, ela é sempre... A respiração, excelente, obrigado por compartilhar. A respiração ela é a melhor fonte que a gente pode ter para controlar nossos pensamentos e as nossas emoções, nossos ares. A Ayurveda traz isso. Um abraço para o meu querido primo Vitor. Os ares internos. Então quando a gente inspira e expira, a gente está usando o corpo a nosso favor. Porque se você está em paz, sua respiração diafragmática, onde 80% da respiração está na parte de baixo, nosso pulmão é como se fosse uma pera, a parte maior está profunda. Então quando você respira pelo diafragma, você está usando mais oxigênio, você está oxigenando mais o cérebro, então você está aprendendo a controlar a respiração. Perceber essas emoções quando elas dão início é muito bom, porque é igual a embriaguez, a emoção nos embriaga. Então quando eu começo a perceber a raiva vindo, e eu aprendo a controlar ela, perceber ela, eu começo a respirar, eu crio um novo caminho para o meu cérebro, eu deixo de ser reativo no automático e passo a ser ativo, usar a raiva a meu favor, aprender a canalizar ela. Então essa percepção e essa respiração são fundamentais como um mecanismo de controle, para não distrair, anestesiar, fugir, mas enfrentar a raiva, fazer bom uso da raiva, usar ela a seu favor, transformar ela em combustível de força, como uma represa, represando isso, falar ok, como lidar com isso, como acalmar, como lidar. E toda raiva vem antes a dor. Então depois eu posso compreender por que eu fiquei com raiva. Eu senti meu ego ferido, alguém me julgou, falou que eu era pessimista. Nossa, pessimista significa que eu sou incapaz, que eu não sou inteligente. Mas peraí, eu sou capaz e inteligente. Então por que eu vou atribuir valor a esse julgamento? Por que eu vou permitir que o outro me julgue e a opinião dele eu valorize? Como professores, podemos estimular esses sentimentos positivos em nós e nossos alunos. Exatamente, Olívia. E como fazer isso? Como estimular? Gostaria que vocês dessem uma pensada aí, porque quando a gente fica só na informação passiva, só ouvindo falar, chega tédio, mas se você está com perguntas aí dentro, se você está fazendo bom uso desse momento, que você parou seu tempo para estar aqui, eu agradeço a sua presença, faça a pergunta aí dentro: como que eu posso estimular esses sentimentos positivos em nós? Como eu posso estimular a virtude da compaixão, da gratidão, do amor? Eu vou deixar essa explanação para o final, para a gente, se tiver tempo. O João, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, lembra de mim. Eu conheço muitos Joões, não sei o plural de João, e pela foto eu não sei, João, mas por favor, agradeço a sua presença. Criatividade é ferramenta para gerar aluno protagonista e professor protagonista. Yes, motorista da própria vida, aquele que assume. No Instagram é tudo lindo, né, Cris? Eu choro de raiva, mas na verdade é porque ocorreu a dor. Excelente. Então, pessoal, vou ir para a segunda parte da live. Se vocês quiserem comentar, fazer perguntas, é muito bem-vindo, tá bom? Então, eu vou deixar uma outra live de um professor meu que fala um pouco mais profundo sobre isso, mas eu queria trazer um pêndulo da educação. O que aconteceu na faixa dos anos 70, nos anos 80? E eu vou falar dessa positividade tóxica aí, que é bem legal. Obrigado pela pergunta, Angélica. Obrigado pela sua presença. A gente tinha uma educação nos anos 60 extremamente punitiva, militar, onde a gente ouvia assim: você não fez mais do que a sua obrigação, você é um burro, você é um incapaz. Isso machucava, isso é agressivo.
Pense em extremos. Esse é o extremo agressivo, que critica, que pune. E a palavra de um pai, de um professor, que é uma figura de autoridade, nós temos esse gatilho, nós seres humanos, temos esse gatilho de autoridade. A gente ouve um médico, ai, o médico que se formou em Harvard, ai, aquele doutor que sabe isso, nossa, meu professor, olha o tamanho dele, meu pai e minha mãe, olha o tamanho dela. A gente tem esse gatilho de autoridade lá no nosso inconsciente. Se aquela pessoa que é um Deus para nós na Terra, um herói, um semideus, está falando, é porque é verdade absoluta. Então, quando você é agressivo com seu filho, com seu aluno, se você não controla a sua raiva e você desconta no outro, principalmente em crianças indefesas, que são incapazes de compreender e analisar, você está no extremo agressivo, está no extremo que pune, no extremo que agride. Agora, o que aconteceu nos anos 80, principalmente 90 para cima? A gente foi para o outro extremo. Aqueles caras que cresceram apanhando muito, falando, não, eu não quero que meu filho sofra isso, não posso permitir que ele sofra isso. O que aconteceu? Excesso de protecionismo. Ai, pode tudo, eu não vou falar não pro meu filho, eu quero que você seja feliz. A gente está numa sociedade que todo mundo tem que ser feliz. Só que isso aconteceu? Tornaram pessoas... as duas coisas, olha que interessante, os dois extremos, a falta de orientação e firmeza e o excesso de flexibilidade, de permissividade. A criança sabe o que faz, a criança não sabe o que faz. A criança ela é um ser puro, livre. Se ela vai querer comer chocolate ou comida, ela vai escolher chocolate que é mais gostoso, nós buscamos prazer. Então, olha que interessante, os dois extremos geram algumas coisas, eu queria compartilhar com vocês, se vocês veem isso nos alunos e nos filhos. Baixa autoestima, excesso de crítica ou incapacidade, ou muita, ai, pode tudo, gera baixa autoestima. Por quê? Primeiro que ele vai achar que ele é incapaz, porque ele só apanhava. Tinha um relato de, eu errava, eu tomava um croque. Nossa, olha como isso é horrível para a psique humana. Ela está associando o erro à dor. Imagine como vai ser uma pessoa extremamente crítica, uma pessoa extremamente autoexigente. Então essa baixa autoestima. E do outro lado, a pessoa não aprendeu a confiar em si. Tudo a mãe que faz, tudo o pai que faz, tudo o professor que faz. Então ela não sabe, ela não tem confiança. Lembra, a gente ganha confiança quando a gente enfrenta o nosso medo. Então ela não se ama porque ela nunca se superou. E por isso que a gente está tendo tanta ansiedade, tanta depressão, tanto suicídio, Setembro Amarelo, um momento tão difícil, tão importante da gente relembrar, né? Então baixa autoestima, tanto pelo excesso de pancada quanto excesso de permissão. Dificuldade para lidar com frustrações e críticas. Esses dois, se eu errar eu apanho, eu não vou saber lidar com frustrações e críticas. E o que é a vida? A vida é frustração atrás da outra. Ano após ano, mês após mês, semana após semana, dia após dia, hora após hora. Vida é frustração atrás da outra. Vou compartilhar uma frustração comigo nessa live com vocês. Eu preparei essa live. E por incrível que pareça, eu apaguei. Eu apaguei uma boa parte do que eu tinha preparado. Que eu vou pegando um roteiro aqui. Então essa é uma frustração. Eu posso fazer bom uso dela, focar na minha intuição, focar na minha criatividade. Já que eu não tenho mais o meu script, eu vou deixar fluir ainda mais. Isso é permissividade, isso é fazer bom uso da dor. Só que a gente não aprendeu a lidar com frustração. Eu não sabia lidar com frustração. Eu tive uma criação com excesso de protecionismo. Mamãe e papai, amo vocês. Vocês estavam fazendo o melhor que vocês podiam. Os dois papais e professores querem sempre o melhor. Um pai que bate no filho para educar, bate agressivamente, espanca o filho para educar, ele acha a intenção é positiva, mas a forma não é. Então, eu sei que a intenção era positiva, e desses pais e desses professores também são. Mas como que eu aprendi a lidar com frustração? Como você aprendeu? Eu aprendi frustrando muito. Um não atrás do outro, uma rejeição atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. E ainda tem gente que tem 40, 50, 60 anos e não aceita que uma briguinha, não aceita um mau trato, não sabe lidar com frustração, tem que ser tudo do jeito que quer, como quer, na hora que quer. Isso torna a gente amargo, torna a gente... Enfim, dificuldade para lidar com frustrações e críticas. O outro, quem não tem autoestima, sempre mamãe e papai fez coisas por mim, eu sempre fui criticado, a pessoa tem uma dificuldade extrema de lidar com críticas. Isso vai criar borderline, vai criar síndrome do pânico, ansiedade. É por isso que a partir de agora começou a surgir crianças com suicídio de 10 anos. Se você quer se aprofundar nesse tema,
Eu vou falar, eu vou deixar o link dessa live de um professor meu que aconteceu dia 14 agora, muito boa, nesse tema de como ele chama de educação mimimi, né? Que ele tem as palavras um pouco fortes, mas é nesse excesso de permissionismo, né? A Angélica perguntou, essa tal da positividade tóxica. Esse é um efeito da nossa cultura que acha que teremos que estar felizes o tempo inteiro, né? E a gente acabou de falar o tempo todo de como na dor está o combustível da verdadeira felicidade. Eu quero trazer um aspecto de 3 intensidades de felicidade que agora que eu vi que eu tenho pouco tempo. Eu fico feliz com coisas que eu consumo de pouco tempo. Exemplo, comer um chocolate, assistir um filme. É uma felicidade que dura bem pouquinho e tem uma baixa intensidade. Claro, se você ama filme, você tem uma intensidade maior, mas dura pouco. Acabou o filme, você já esqueceu. É um prazer de curto prazo. Um prazer mais intenso, é um prazer de superação. Eu tenho que entregar essa prova, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que me reinventar na minha profissão. Você tira um monte de recursos dentro, você vai estudar para pegar conhecimento. Conhecimento é o maior dos afetos. Você se transcende, você se esculpe, você abre mão de família, abre mão de um monte de coisa. Consegui. Olha que realização mais intensa, olha que realização que gera autoconfiança, olha que realização que gera amor próprio, olha que realização que gera um monte de coisa. Então, a gente está muito pregado nessa felicidade a curto prazo. A gente não percebeu que... Pode reparar, existem infinitas pesquisas de felicidade, até um estudo de Harvard que você pode ver no YouTube. As pessoas mais felizes são aquelas que têm relações profundas e verdadeiras. Uma pessoa que ganha 100 mil e uma que ganha 150 mil tem poucas diferenças. Uma pessoa que tem um carro de 70 mil e um carro de 500 mil... tem pouca diferença de felicidade, mas nós somos uma máquina do consumo, então a indústria quer que nós consumimos para fazer gerar essa máquina. Então essa felicidade, positividade tóxica é um efeito político na minha concepção para manter as pessoas o tempo todo buscando prazeres, como ratinhos. Eu tenho que ir para academia para ter o corpo perfeito. Eu tenho que ir na cirurgião plástico e no dentista mais caro que existe para ter o sorriso perfeito, para ter o corpo desse jeito, para ter o bronzeamento desse jeito. Eu preciso ser o melhor pai, a melhor mãe. É impossível. Essa sociedade perfeita que a gente está idealizando, ela é incapaz de lidar com as dores, porque a gente quer excluir a dor, a gente quer esconder as nossas vulnerabilidades. Mas quanto mais vulneráveis nós somos, mais abertos nós estamos para a vida, mais verdadeiros, mais intuitivos. Acredito que a gente estimula pelas nossas atitudes. Concordo plenamente, Olivia. Eu acho que o exemplo é maior aprendizado, né? É o maior professor. Consumindo preços e não valores. Mas é isso. Pessoal, daqui a pouquinho acaba a live. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Deve ter uns 2 minutos. Algum comentário. Foi uma live rápida, assim. Trouxe alguns conceitos mais abertos. Mas a minha intenção era deixar frisado alguns pontos que eu quero frisar com vocês. A dor não é nosso inimigo. Ela é combustível das nossas virtudes, é nos problemas que estão os nossos desafios, é nas dificuldades que estão os nossos maiores tesouros, as nossas maiores plenitudes. Quanto mais a gente enfrenta nossos medos, nossas raivas, nossas culpas, nossas mágoas, nossas tristezas, nossos ressentimentos, quanto mais a gente enfrenta a vida para aprender a lidar com as rejeições, as dificuldades, quanto mais a gente está aberto para enfrentar, porque a dor ou a gente distrai, anestesia, foge ou enfrenta. Quanto mais a gente tiver coragem para enfrentar as nossas sombras, nossos medos, nossas dores, mais a gente se liberta, mais plenitude a gente tem, mais a gente se conecta com a nossa paz, mais a gente se esculpe. Então, coragem para enfrentar as dores. Cuidado para distrair demais. O que é distrair demais? Eu fico 6 horas no Instagram, no Facebook, no Netflix. Você está distraindo demais. Anestesiar demais. Eu bebo todo dia. Está anestesiando demais. Fugir demais, procrastinando. Não vou fazer. Deixa esse exame para ano que vem. Está fugindo demais. Os excessos sempre são ruins. Outra coisa, conhecimento é o maior dos afetos. Só a gente relembrando agora. Se permita buscar conhecimentos que ele te transmuta, ele te deixa mais potente, mais leve, mais feliz. Se você quer buscar essa plenitude, essa paz, enfrenta as suas dores. Por isso o processo terapêutico é tão importante. Por isso o processo de compartilhar com a gente ama é tão importante. De expressar as nossas dores. Então,
Bem-vindos a casos e os imprevistos, que deles nasce o reino da potência e da força. Nietzsche e Spinoza. Bem-vindos a casos e os imprevistos, que deles nasce o reino da potência e da força. Estar de braços abertos para as dores da vida, de braços abertos para as perdas, de braços abertos para os medos. E só existe uma coisa que a gente... isso aqui é só teoria. É igual ler 1000 livros e não aplicar. Só existe uma coisa que vai mudar a sua qualidade de vida. Agir, a ação, focar na transmutação. 15 segundos finais, eu queria agradecer pela presença de todos e por quem vai assistir depois. Obrigado por tudo, obrigado pelos comentários, pelas interações. Um beijo no coração, que o seu final de semana seja muito feliz, muito alegre, com muita gratidão e coragem. E estamos aí, conte comigo, muito obrigado, um beijo no coração, até a próxima. Tchau, pessoal.